Você já fez tudo certo. Esteve presente. Foi honesto. Mostrou afeto. Não faltou quando pediram ajuda. Você foi o homem que muitos dizem querer ao lado. E mesmo assim, algo mudou. Em algum ponto, você notou falta de respeito. Não veio com grito. Não veio com ofensa direta. Veio de modo silencioso. Veio de forma corrosiva. Decisões surgiam sem te ouvir. Limites eram testados sem cuidado. Sua palavra perdeu peso. Você seguia presente. E quanto mais ficava, menos sua presença valia. Isso não ocorre por acaso. Existe uma lei mental por trás disso. Ninguém explicou isso a você. O problema não era bondade demais. O problema era outro ponto, mais fundo, mais duro de aceitar. Você não sabia ir embora. Guarde essa ideia por um momento. O que vem agora desafia muito do que ensinaram. Desafia ideias sobre união. Desafia ideias sobre ser um bom homem. Desafia ideias sobre criar algo firme com alguém. Se ouvir com atenção, algo muda hoje. Não escute com emoção antiga. Escute com mente fria, com mente que busca entender o mundo real. Existe uma narrativa repetida muitas vezes. Ela virou verdade coletiva. Diz que respeito nasce da entrega. Diz que quanto mais você se oferece, mais valor ganha. Diz que mostrar amor cria laço e que laço gera respeito. Parece lógico, parece até nobre. Mas isso não é verdade. Não é mentira maldosa. É pior que isso. É meia-verdade. E meia-verdade engana por muito tempo. Você confia nela e constrói parte da vida sobre ela. Laço não é respeito. Presença não define valor. Entrega não cria poder. São coisas bem diferentes. A confusão entre elas destrói o jogo cedo. Muitos homens perdem antes de notar que jogavam. O respeito real nasce de um gatilho mental. Ele surge da ideia de perda. Surge da percepção de que você pode ir, que sua presença é escolha, não é obrigação, que sua permanência não está garantida. Quando essa ideia some, o respeito some junto. Não ocorre de modo consciente. Ninguém acorda com plano de faltar com respeito. O processo é mais sutil. O cérebro muda a leitura sobre você. Deixa de ver valor estratégico. Passa a ver recurso garantido. E recurso garantido não recebe respeito. Ele é usado. O que será aberto agora, poucos homens enxergam. Quase ninguém nomeia esse mecanismo. Se você quer ver esse tipo de análise com frequência, o botão de inscrição está logo abaixo. Mas o foco agora é outro ponto, porque o problema central ainda não apareceu. Vamos voltar ao tema principal. Por que respeito nasce da ideia de perda? Porque o cérebro mede valor pela escassez? Isso não é filosofia, é ciência do comportamento. O que existe em excesso perde valor. O que pode sumir recebe cuidado. Isso vale para recursos, vale para oportunidades e também vale para a gente. Um homem que comunica total disponibilidade envia um sinal claro. Ele aceita qualquer tratamento. Ele nunca se retira. Ele negocia limite para manter paz. Esse padrão envia uma mensagem simples: eu não vou sair daqui. Quando o outro lado absorve essa ideia, tudo muda. Você deixa de ser escolha, vira certeza. E certeza não gera respeito. Certeza gera acomodação. Pense nos homens que você conhece e realmente respeita. Não estou falando de medo. Respeito é outra coisa. A diferença entre os dois é enorme. O que esses homens têm em comum? Nem sempre são mais inteligentes, nem sempre têm mais renda, nem sempre têm mais beleza física. Existe algo na postura, existe algo no modo como respondem, ou no modo como escolhem não responder. Existe algo na forma como ocupam espaço, e fazem isso sem pedir licença. Eles não pedem respeito. Eles não explicam por que merecem respeito. E, acima de tudo, eles não permanecem em qualquer cenário. Quando algo não serve, eles saem. Sem drama, sem discurso. Eles apenas saem. Essa capacidade cria o respeito real. O outro percebe algo claro. Sua presença depende de padrão. Existe um limite. Abaixo dele, você não fica.
Isso desafia o instinto de quem aprendeu a consertar tudo, de quem foi treinado para nunca desistir. Por isso essa mudança é difícil. Não é falta de informação. É choque com programação emocional antiga. O mesmo impulso que te faz ficar quando deveria sair é o impulso que destrói seu valor diante de quem fica. Vamos nomear o inimigo real. Ele não é a outra pessoa, não é a cultura, não é a geração, não é o ambiente. O inimigo vive dentro. Ele tem nome claro: dependência emocional invisível. Ela é invisível por um motivo simples. Muitos homens a carregam sem notar. Eles não se veem como dependentes. Esse rótulo parece pertencer a outro perfil, nunca a eles. Observe o comportamento com calma. Não observe discurso. Observe o padrão real. Veja o homem que tolera algo que o reduz. Ele teme o vazio após o fim. Veja quem negocia o próprio limite repetidas vezes. Ele chama isso de maturidade, mas na prática é submissão estratégica. Veja quem suporta tudo e chama isso de força. Na verdade, ele não funciona sem validação externa. A relação fornece essa validação, e ele passa a depender dela. Isso é dependência emocional. E ela não faz barulho, ela fala baixo, ela cria justificativa. Estou aqui porque é o correto. Eu tolero porque a fase é difícil. Eu cedo porque valorizo a união. Todas podem ser frases reais, e ainda assim podem ser defesa interna. Uma forma elegante de evitar a solidão. Uma fuga de um recomeço. O conforto do familiar pesa muito, mesmo quando esse familiar reduz sua dignidade. Mesmo quando isso ocorre todo dia. A dependência invisível tem um disfarce perigoso. Ela se veste de virtude. Paciência, lealdade, compromisso, resiliência. Qualidades reais e necessárias, mas viram armadilha em contexto errado. Elas passam a defender uma dinâmica que corrói dignidade. Quanto mais você usa essas virtudes como defesa, mais difícil fica sair. Sair agora exige admitir algo duro. Talvez sua paciência era a incapacidade de partir. Talvez sua lealdade era medo de ficar só. Talvez seu compromisso era dependência mascarada. O ego evita essa revelação. Então ele constrói novas justificativas. Você fica mais um mês, depois mais um ano, até que tudo parece normal e você esquece como era ter padrão. Existe um experimento psicológico conhecido. Ele ilustra isso com precisão. Na teoria dos jogos, existe um padrão curioso. Um agente recebe duas opções: manter um benefício pequeno ou sair e buscar algo melhor. Muitos escolhem continuar, não porque o benefício seja bom, mas porque já investiram demais. Sair parece desperdício. Economistas chamam isso de falácia do custo perdido. Homens vivem isso em relações todo dia. Já investi muito, nós construímos muita coisa. Não posso jogar tudo fora. Tempo passado não define o futuro. O que foi criado antes não justifica degradação agora. E dificuldade para sair não prova que deve ficar. Ela apenas revela dependência interna. Existe uma pergunta reveladora. Todo homem deveria fazê-la a si mesmo. Imagine remover essa relação amanhã, sem dor, sem julgamento, sem consequência externa. Qual seria sua resposta imediata? Ficar ou partir? Não pense na resposta racional. Ignore filhos, ignore bens, ignore opinião alheia. Observe a reação visceral, a primeira resposta interna. Muitos homens descobrem algo desconfortável. Eles não sabem para onde ir. Não porque o mundo fora seja ameaçador, mas porque perderam contato com si mesmos. A dinâmica virou identidade. Aqui está o núcleo da dependência invisível. Você não precisa daquela pessoa. Você perdeu contato com sua própria base. Esse ponto separa dois tipos de homem. O primeiro cria identidade dentro da relação. Ele existe quando é necessário. Ele existe quando recebe validação. Sozinho, ele sente um vazio profundo, um vazio que ele não entende. Então ele evita esse encontro. Ele aceita quase tudo, qualquer coisa que afaste o vazio. O segundo tipo constrói identidade antes da relação. Ele constrói isso fora dela e também independente dela. Quando entra em uma dinâmica, ele leva algo consigo: valores,
padrões, uma identidade própria. Essa identidade não depende de aprovação externa. Quando algo deixa de servir, ele parte. Não por falta de sentimento. Ele sente, mas ainda assim consegue ir. Essa diferença define quem recebe respeito e quem apenas recebe tolerância. O que separa esses dois homens não é sorte, não é história de vida, não é sofrimento maior ou menor. É trabalho interno, uma decisão consciente, repetida muitas vezes. Construir identidade sem depender de validação externa. Esse processo não é confortável. Em certos momentos ele é solitário. Ele exige encarar o vazio evitado por anos. Mas além desse vazio, existe algo raro. A experiência de viver uma relação por escolha real. Não por medo, não por necessidade, por escolha. E quando existe escolha real, existe liberdade para sair. E quando sair é possível, o respeito aparece. Agora entramos na estrutura do respeito, não como emoção, mas como um sistema claro. Respeito opera como sistema. Existe entrada, existe processamento, existe resultado. Quando entende essa mecânica, tudo muda. Você deixa de buscar respeito por emoção e passa a gerar respeito por posição clara. O primeiro ponto é o custo percebido de perda. Toda relação carrega um cálculo interno. Esse cálculo pesa custo e valor. O outro lado atualiza esse cálculo o tempo todo. Qual seria o preço da saída dessa pessoa? Quanto depende da presença dela aqui? Quando o custo parece alto, o comportamento muda. Não por bondade, mas por defesa de recurso mental. Você não recebe respeito por ser querido. Respeito surge quando sua falta vira perda real. Isso gera efeitos práticos e duros. O homem que resolve tudo sempre, sempre pronto para qualquer pedido, nunca recusa nada, tolera toda a conduta e mesmo assim continua ali. Esse homem reduz o valor da própria ausência. Se ele aceita tudo e permanece, qual seria a perda se fosse tratado mal? Nenhuma perda real. Ele continuaria ali do mesmo modo. Cada limite quebrado sem reação clara envia um sinal. Esse sinal não aparece na fala, ele aparece na conduta. A mensagem é direta. Pode seguir assim, eu não vou sair. O outro lado percebe isso, nem sempre de forma consciente, mas percebe. O segundo ponto é coerência entre fala e ato. Homem respeitado não fala mais que todos. Ele cumpre o que afirma e cumpre até o que sugere de modo implícito. Quando você diz que algo não serve e nada muda depois disso, seu crédito mental diminui. Quando define um limite e recua, você ensina algo ao outro lado. Ensina que seu limite pode mudar. Limite que muda não é limite, é apenas sugestão. Coerência cria algo muito valioso: a previsibilidade do caráter. Isso não é rigidez, é confiança no padrão interno. Quem está ao redor aprende rápido. Quando você afirma algo, aquilo é real. Esse tipo de homem gera respeito instintivo, não por agressão, nem por frieza, mas porque seu sim permanece sim e seu não permanece firme. Quem convive aprende pela experiência. O terceiro ponto é ainda mais inesperado: silêncio estratégico. Quando sente perda de respeito, muitos homens reagem mal. Eles falam mais, explicam mais, tentam provar valor por argumento. Isso quase nunca funciona. O problema não está nas palavras, está na necessidade de convencer. Quem precisa convencer mostra posição fraca. Ninguém persuade alguém a respeitar. Você plia o cenário onde o respeito surge. O silêncio quebra o padrão esperado. O outro aguarda reação imediata, espera explicação ou defesa longa, e isso simplesmente não vem. Você recolhe energia, analisa em silêncio e age pelo próprio julgamento, sem plateia, sem pedido de validação. Esse é um tipo raro de poder, o poder de não precisar vencer debate,
o poder de não exigir compreensão alheia, o poder de agir por valor próprio. Observe um homem em conflito aberto. Ele exige a última palavra, ele cobra a admissão de erro, ele não sai sem veredito verbal. Esse homem depende do julgamento externo. Ele busca validação para sentir segurança. Agora veja outra postura. O homem avalia a situação, toma uma decisão clara, age conforme o próprio valor e segue adiante, mesmo sem acordo do outro lado, mesmo sem aplausos. Ele não age com frieza, ele apenas entende algo essencial. Sua dignidade não precisa de plateia. Existe uma distinção vital aqui. Respeito não é aprovação. Muitos homens confundem esses dois pontos. Eles buscam aprovação achando que constroem respeito. A aprovação surge quando você agrada, quando se adapta ao desejo alheio, quando evita desconforto, quando não impõe limite firme. Respeito nasce de posição própria. Ele surge quando existe custo para a conduta ruim. Ele surge quando seu padrão é estável e não entra em negociação fácil. Você pode receber aprovação sem respeito, pode ser elogiado e querido, e mesmo assim não gerar respeito real. Também pode enfrentar crítica direta, pode receber desafio aberto e ainda manter respeito profundo. A confusão entre esses dois pontos custa caro. Muitos passam décadas nesse erro. Buscam aprovação achando que constroem respeito. Três componentes formam esse sistema: custo percebido de perda, coerência entre fala e ato e silêncio estratégico. Todo homem honesto sabe qual ainda falta. Essa resposta revela muito sobre seu momento atual. Mais que qualquer teste de perfil, os comentários abaixo vão revelar algo claro: quem realmente está pronto para encarar isso. Existe uma frase que muitos homens quase nunca escutaram. Mesmo assim, ela guia muitos vínculos. Você não terá respeito de quem não crê na sua saída. Não basta dizer que vai sair. Não basta ameaça. Também não basta falar de padrão. O outro precisa ver prova no seu agir. Precisa sentir que você suporta a dor da partida. E mesmo assim, segue seu caminho. Aqui surge um paradoxo que derruba muitos homens. Para gerar respeito que sustenta a união, você precisa aceitar a chance de encerrar tudo. Não como tática de controle, não como blefe, mas como postura real. Um estado interno firme. Sua paz não entra em troca. Sua dignidade também não. Por que isso parece tão difícil? Porque desafia a base do apego humano. O cérebro foi moldado para buscar ligação. Perda ativa áreas ligadas à dor física. O medo de perder não define fraqueza. É parte antiga da biologia humana. Mas hoje o ambiente mudou. Você vive em cenário social bem mais complexo. As regras já não são tribais. Se o apego segue preso ao modelo antigo, seu comportamento cria conflito interno. O cérebro tenta explicar algo estranho. Você pode sentir que faz tudo certo. No campo emocional, parece correto. Mas no campo estratégico, ocorre erro. Você acha que age como bom parceiro, mas age sem posição clara. Confunde emoção intensa com valor real de presença. O crescimento masculino pede um treino direto. Aprender a tolerar a chance de perda, sem abrir mão da própria posição. Isso não nasce só de teoria, nasce de experiência. Surge quando você define um limite real. Vem pressão para ceder. E mesmo assim, você mantém a decisão. Depois, observa o que surge. Muitas vezes, o efeito surpreende. Talvez o vínculo chegue ao fim. Talvez venha raiva do outro lado. O custo pode existir, mas nasce uma descoberta forte. Você nota que suportou o desconforto e não abandonou sua posição. Cada experiência muda o sistema de apego. O medo perde força. A posição ganha firmeza. A saída deixa de ser ideia distante, vira opção real. Existe um erro comum que precisa ser dito. Muitos homens entendem isso de modo errado. Imaginam que devem virar homens frios, distantes e fechados, como se dependência fosse curada com indiferença, mas não é assim. Indiferença encenada também nasce da dependência, apenas muda de direção.
O homem que atua frieza busca a aprovação externa. Sua postura ainda depende do olhar alheio. Não nasce da própria verdade. O que descrevemos não é frieza, é autonomia emocional. A diferença é profunda. O homem frio tenta não sentir. O homem autônomo sente por inteiro e ainda mantém sua posição. Ele conhece a própria vida interior. Escolhe o que aceita. Escolhe como responde. Não reprime emoção. Apenas não deixa a emoção comandar tudo. Autonomia emocional marca o homem maduro. Não indica falta de cuidado. Indica valor acima do conforto imediato. Não indica falta de amor. Indica amar sem exigir forma única de retorno. Não indica rejeitar companhia. Indica não aceitar qualquer presença. Essa diferença sustenta o respeito real. Sentir é natural. Ser dominado pelo sentir traz perda de posição. Se algo aqui tocou um ponto interno, se você reconheceu parte da própria história, um like neste vídeo já sinaliza valor. Não pelo número, mas pelo critério de quem escolhe dar. Agora pense em um homem que inspira respeito. Note algo em comum nele. Ele possui vida além de qualquer união. Existe um propósito que segue sem companhia. Seus padrões não nasceram para impressionar. Fazem parte da identidade dele. Ele não criou isso para parecer atraente. Criou porque é a forma íntegra de viver. Por isso, quando entra em uma união, o outro lado percebe valor real. Existe algo verdadeiro a perder. Não é jogo, não é encenação. É fruto de construção interna. Agora vem a pergunta direta. Muitos homens que pedem respeito não têm resposta. O que existiria em você se essa união acabasse? O que faria no dia seguinte? Que parte da sua vida seguiria firme? Se a resposta parece vaga, se a pergunta gera ansiedade, então existe trabalho real pela frente. Não fora, dentro. Chegamos ao ponto final. Este momento não será confortável. O homem que não parte revive o mesmo ciclo. Ele muda de parceira, ele muda de ambiente, adota novo vocabulário e novo visual, cria nova história sobre si. Mesmo assim, o padrão retorna. O padrão não vive na situação externa, ele nasce na estrutura interna. Estrutura interna não muda por decisão racional. Ela muda por contato repetido com o desconforto. Muda quando você mantém posição sob pressão. Muda quando a escolha tem custo real. Muda quando havia motivo para ceder e mesmo assim você não cede. Quase ninguém fala disso no crescimento masculino. Não é frase motivadora, não é momento de inspiração súbita. É atrito constante, é processo lento, é ajuste interno que leva tempo. Respostas antigas foram moldadas por anos. Agora pedem nova programação. Existe uma virada de mentalidade clara. Ela separa o homem respeitado do tolerado. O homem tolerado mede valor pelo que entrega, então ele entrega mais. Quando falta respeito, ele aumenta esforço. Quando falta respeito, ele insiste. Conclui que precisa melhorar mais. Aumenta a presença, amplia gesto generoso. Ele vive em um sistema defeituoso, um ciclo que não devolve valor. O homem respeitado opera de outro modo. Ele mede valor pelo que representa, pelos padrões que mantém, pela posição que sustenta, pela coerência entre palavra e atitude, mesmo sem aprovação externa. Quando falta respeito, ele não entrega mais, ele recua, ele observa, ele avalia com calma. Depois decide por seus padrões, não decide por busca de aceitação. Existe uma verdade central aqui. Respeito não é conquista direta. Respeito é reconhecimento. Quando existe posição interna firme, tudo muda. Sua identidade torna-se independente. Seus limites deixam de ser encenação. Sua vida possui direção própria. Sua dignidade não depende de relação. Nesse ponto, respeito não precisa pedido. Também não pede negociação. Ele surge de forma natural. Qualquer pessoa atenta percebe isso. E quem não percebe, quem testa limite, quem trata sua presença como garantida, você simplesmente parte, sem drama, sem discurso longo, com calma silenciosa. Calma de quem conhece a própria identidade. Não negocie sua dignidade. Não negocie sua liberdade. Não explique padrão a quem viola limite. Não permaneça onde falta respeito. Esperar mudança ali não resolve. Paciência em sistema falido não vira virtude. Vira perda de energia. Respeito real não nasce do que você entrega.
Ele nasce do que aceita perder. Quando essa ideia vira estrutura interna, algo muda. Muda seu modo de entrar em ambientes, muda seu modo de falar, até seu silêncio. Muda a forma como você sai. Você para de pedir respeito e passa a existir de modo firme. Desrespeito, então, não dura muito. Se você chegou até aqui, busca algo profundo. Você não busca conteúdo raso. Você busca estrutura. Busca mecânica real de posicionamento masculino. Inteligência, autocontrole, força que não depende de aprovação. Este canal existe para isso, não para animar você, para formar você. Cada vídeo vira uma peça, uma camada nova, um ângulo do mesmo trabalho, o crescimento de um homem consciente, um homem que conhece a própria identidade, um homem que mantém padrão firme, um homem que não negocia esse padrão, um homem que ocupa o mundo com autoridade silenciosa. Se você ainda não se inscreveu, existe motivo claro. O próximo vídeo entra em território raro. Poucos canais tratam esse tema com estrutura. Vamos examinar um mecanismo psicológico profundo. Ele prende muitos homens inteligentes, mesmo após entender tudo. Eles seguem aceitando dinâmica que reduz valor. Inscrição com ativo sino, assim você não perde o próximo vídeo. Evolução não tem atalho, mas sempre tem direção. Hoje, você escolheu a sua.